Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui em um vídeo especial e eu quero te convidar para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para compartilhar esse vídeo se você tem amigos que precisam ouvir a palavra de Deus, como também curtir, enganjar esse vídeo aí, comente aí, eu amo a Bíblia, eu acredito que é a Bíblia que nos conecta nesse momento. E eu estou aqui para te convidar para meditar na Bíblia Sagrada. Olha, a Bíblia é fonte de vida, é a inspiração do Espírito Santo através de letras. Quando você lê a Bíblia, você tem vida. Quando você lê a Bíblia, você tem direcionamento. Quando você lê a Bíblia, você tem luz. Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Vamos meditar na Bíblia Sagrada? Deus tem 3 lições para você nesse vídeo, através de um texto bíblico extraordinário. Fique com a gente até o final, eu tenho certeza que essas 3 lições vão mudar a sua vida, porque de fato a palavra de Deus muda a nossa vida, transforma a nossa história e nos direciona para o caminho da vida eterna. Atos capítulo de número 4, versículo 7, está escrito assim: E, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Meus queridos, o livro de Atos é um livro marcado por muito poder, mas também por muitas perseguições. A igreja do Senhor Jesus, ela foi inaugurada em Atos capítulo de número 2. Afinal, quem escreveu o livro de Atos? Quando nós vamos para os 4 evangelhos, nós podemos perceber que existe um evangelho que é Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas era um grande pesquisador, como também doutor, e esse mesmo também era amigo de Paulo, do apóstolo Paulo. Esse homem foi o escritor do Evangelho segundo escreveu Lucas, como também foi escritor de Atos. Atos, alguns teólogos poderiam até chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Ele é um livro marcado pelo poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós vamos para Atos capítulo de número 1, fala de quando Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, dando mandamentos pelo Espírito aos discípulos. Um desses mandamentos, claro, é que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder para ser testemunhas do Senhor. A finalidade, o propósito deles serem revestidos de poder era para testemunhar acerca da vinda de Cristo e que ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós, ele deu a vida por nós, ele pagou um preço por nós, mas ele não só morreu, como também ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e somos testemunhas disso. Só que nós não poderíamos falar de tudo o que aconteceu, de uma obra completamente espiritual, sem o revestimento de poder. Então, Cristo mandou o Espírito Santo, Paracleto, Consolador, Atos capítulo de número 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, Pentecoste que é uma festa de tradição judaica, e quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, no dia do dia de Pentecoste, ali caiu um grande mover sobre os irmãos, sobre a igreja em Jerusalém. Os irmãos que estavam orando unanimemente, conforme Atos capítulo 1, versículo 14, foram cheios, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Resultado, em Atos capítulo 2 ainda, Pedro se levanta, faz uma pregação com base no que o profeta Joel escreveu. Pedro ganha quase 3.000 almas. Mas eu quero me ater aqui a Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, especificamente Atos capítulo de número 4. Atos capítulo 3, Pedro e João vão orar 3 horas da tarde, a hora nona, eles vão para o templo tem uma porta chamada Formosa, isso se dá pela sua característica, pela sua estética, era uma porta muito vislumbrada por quem passava por elas. Não vou me ater aos detalhes, porque eu quero ser breve nessa introdução. E quando nós vamos, por exemplo, para o que aconteceu ali, havia um homem, a Bíblia diz, que esse homem ele era coxo,
ele não andava desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, já nasceu com esse problema, um problema aí que lhe acompanhava desde a infância. E esse homem era colocado todos os dias na Porta Formosa para pedir esmolas. E quando ele estava pedindo esmola, naquele momento vem Pedro e João. Eles estão com um propósito de oração, estão cheios do Espírito Santo, acabaram de receber poder, então eles estavam transbordando de fato. Aquele homem pede esmola como era de costume. Todas as pessoas que passavam ali, havia um fluxo de pessoas passando, transitando por ali, e ali ele pede esmola para Pedro e João. Pedro pede para ele olhar nos olhos dele fixamente. Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, glória a Deus. O que Pedro tinha? O que eu tenho, eu te dou. Isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Naquele momento, Pedro estende a mão direita para aquele homem fixa os pés, fixa o tornozelo, as forças tornam aos pés daquele homem, e naquele momento, aquele homem andou, pulou, salteou, entrou no templo adorando, e foi uma alegria. Muitos ficaram impressionados. Então, aquilo comove Jerusalém. O povo que estava acostumado a ver aquele homem em um declínio, aquele homem vivendo aquela vida miserável, agora estão vendo um homem curado, transformado, alegre, sem precisar pedir esmolas pela sua debilitação. Agora ele é um homem que anda, não é um homem mais limitado, é um homem que está andando tranquilamente, e aquilo começa a se espalhar, as notícias começam a correr. Agora, de quem isso chama a atenção? Claro, do sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, pessoas que odiavam o nome de Jesus, que pensavam que, matando Jesus, eles iriam parar a grande obra de Deus. Mas isso não aconteceu. O nome de Jesus continuou curando, sarando, salvando, libertando, e a prova disso é o que aconteceu em Atos capítulo 3. Então, Pedro e João são retidos, são presos, levados presos e depois levados ao sinédrio, que foi o mesmo lugar que Jesus foi levado antes do processo da crucificação. Ele passou pela casa do sumo sacerdote, depois ele foi para o sinédrio, depois do sinédrio enviaram ele para Pilatos, depois Pilatos levou ele para Herodes, depois Herodes enviou de novo para Pilatos, aí Pilatos apresentou Jesus perante a multidão, e a multidão pediu para crucificar o Cristo e soltar Barrabás. A história já conhecemos, estou fazendo isso aqui, algumas menções para relembrarmos desse ato do sinédrio. Então o sinédrio chama Pedro e João e ali começam a interrogar. E o versículo que a gente leu aqui, e pondo-os no meio, eles colocaram eles no meio, Pedro e João, para justamente interrogá-los, se opor a eles, questioná-los, ou até mesmo posteriormente achar uma forma de matá-los, pois a raiva deles era imensa, gigantesca. Nós podemos ver isso pelo que foi feito com Jesus Cristo. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E eu amo o versículo 8, porque a Bíblia diz que então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos muito interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, ou seja, do benefício que foi feito a um homem enfermo. Eles não fizeram nenhum mal, pelo contrário, fizeram o bem, e agora estavam em uma roda de acusação. E eu aprendo a primeira lição que eu quero trazer para esse vídeo. Você precisa anotar isso na tábua do seu coração. A ganância pelo poder é capaz de nos cegar. Como assim? Esses homens não conseguiam de forma alguma enxergar a maravilha de Deus. Eles não conseguiam, por quê? Porque o medo de perder o poder, o medo de perder a cadeira, o medo de perder aquele momento que eles estavam vivendo. Eles eram superiores religiosamente, eles eram os maiorais, então tudo isso lhes cegavam ao ponto deles não celebrarem a vitória
vitória que aquele homem teve sobre a doença, sobre o pecado, sobre o mal, eles não conseguiam se alegrar com a vitória daquele homem. Aquele homem estava andando, um homem que passou a sua vida inteira mendigando, um homem que passou a sua vida inteira impossibilitado até mesmo de andar, de viver normalmente, mas aqueles homens não conseguiam enxergar essa maravilha. Tudo que eles queriam era parar o que estava acontecendo. O nome de Jesus estava curando pessoas, o nome de Jesus estava realizando maravilhas e milagres. O segundo ponto que eu aprendo aqui é algo extraordinário. Atos capítulo 4, versículo 13, olha só o que está escrito. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilhavam ou se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pedro falou com muita ousadia. Ele defendeu Jesus de uma forma clara e objetiva, mas ao mesmo tempo de forma ousada. Ele não titubeou, ele não gaguejou, ele em momento algum expressou medo. Pedro estava preparado para qualquer situação. Ele falou naquele momento com convicção, com certeza e clareza de que aquele milagre tinha sido operado no nome de Jesus. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele escolhe os simples. Jesus escolhe os simples. Como assim, irmão André? Aqueles homens estavam encantados porque Pedro era indouto e Pedro era sem letra, ou seja, um homem letrado, um homem que não teve tanto conhecimento como eles tiveram a oportunidade, eles tiveram ali toda uma instrução na Torá. Talvez Pedro era um homem que as suas palavras não chegavam a ser tão encantadoras por seu vocabulário não ser tão robusto, por seu vocabulário não ser tão imenso, vasto, mas aquele Pedro estava cheio do Espírito Santo. E isso encantou aquele seu público de acusação. Eles passaram a entender que Pedro era um homem que esteve com Jesus. E eu entendo que Jesus escolhe os simples. Jesus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Jesus pega as coisas vis deste mundo, as coisas desprezadas, para exatamente glorificar o seu nome. Olha, quem era eu? Quem era você? Eu não sei você, mas eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Cristo me tirou. E se um dia nós podemos fazer algo de interessante que chame a atenção, que as pessoas venham a aplaudir, isso não é obra nossa, isso é obra de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi um ótimo apologeta. Ele defendeu a fé dele de uma forma extraordinária. Que essa bênção recaia sobre nós, que ao abrir a nossa boca, Cristo venha falar através de nós, Cristo venha ser glorificado. E esse é o terceiro ponto. Anota o que eu vou falar aí, porque é interessante você entender isso. Ainda no versículo 13, o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que a glória daquele momento não foi para cursos teológicos, não foi para filósofos, mas a glória que Pedro estava transmitindo não recaiu sobre ele, mas recaiu sobre a pessoa de Jesus. Quantas pessoas hoje em dia, principalmente em nossos púlpitos, falam com elegância, carregam uma boa oratória, pessoas que citam filósofos, pessoas que citam teólogos, e eu fico me perguntando, será que a nossa pregação, a nossa mensagem, o nosso estilo está gerando uma glória para Jesus ou para as faculdades, ou para os nossos mestrados, ou para os nossos diplomas? Para quem de fato está sendo a glória do nosso ministério? E aí, eu quero que sempre as pessoas entendam que tudo que nós somos, tudo que nós falamos é por causa de Jesus. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que toda a glória da sua vida, do seu ministério, seja dada exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Fique com essas 3 mensagens, 3 pontos
em Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13.